Olá, alunos do 7º ano A, B e C da Escola Albino Fiore, aqui é a Prodati. E hoje, nesta videoaula, estarei dando a devolutiva da atividade 3, a atividade que fala de proporcionalidade. Bora lá para o primeiro exercício? Indique os extremos das proporções abaixo. Extremos e meios é a propriedade fundamental da proporção. E o que ela diz? Que quando fazemos a proporção de duas razões, iremos ter os termos dos meios e dos extremos da proporção. Vamos observar aqui, ó. Você está vendo aqui duas frações e elas são proporcionais, né? A gente lê aqui, meio está para 4/8, onde o 1, o 2, o 4 e o 8 são os termos desta proporção. Né, da proporção das duas razões, porque aqui nós temos a razão meio e a razão 4/8, perfeito? E nós temos os termos que são os meios e os extremos. Os meios são aqui, ó, o 2 e o 4. Esses são os meios da proporção. E os extremos é o 1 e o 8, como o próprio nome diz, extremos, que ficam nos extremos, nas pontas. Então, eu tenho aqui, ó, o 1 e o 8, e o meio, aqui os meios, é o que está no meio, né? Que seria o 2 e o 4. Então, olha aqui, ó, o 1 e o 8 são os extremos, o 2 e o 4 é o meio da proporção, tá? Aqui tá tudo explicadinho que a Pro falou, tá? 1 e o 8 são os termos extremos, o 2 e o 4 são os termos do meio. Agora vamos voltar ao exercício 1. Indique os extremos das proporções abaixo. Então, aqui nós temos essas proporções aqui, ó. 3/5 está para 4/75. Então, quais são os extremos? O 3 e o 75 são os extremos da proporção. Então, a nossa alternativa correta aqui é 3/75. Perfeito? Agora, vamos para o próximo exercício, exercício B. Ele quer saber os extremos, não é? Então, nós temos aqui as duas proporções. 1/8 está para 4/32. Então, quais são os extremos deles? O 1 e o 32. 1 e 32 são os extremos da proporção. Então, aqui, ó, a nossa resposta correta, 1 e 32. Agora, só quero saber se eles são proporcionais. Vamos lá. 1 vezes 32, 32. 8 vezes 4. Vamos puxar para a memória. 32. Então, essas frações aqui, elas são proporcionais. Tem uma proporção. Belezinha? Vamos ver o próximo exercício. Exercício 2. Indique os meios nas proporções abaixo. Então, nós temos aqui, ó, 3/5, que está para 4/75. Perfeito? Quais são os meios? Meios está no meio. Então, aqui nós temos o 5 e o 45. Então, os meios é o 5 e o 45 nesta proporção. Então, nossa resposta correta é esta aqui. Perfeito? Vamos ver o exercício B. Nós temos 1/8 igual a 4/32. E queremos saber qual é o meio dessa proporção. Qual é o meio entre essas duas razões, né? O meio é o 8 e o 4. Então, 8 e o 4 é o meio da proporção. Então, nossa resposta correta é a primeira, 8 e 4. O próximo exercício pede o quê? Classifique como verdadeiro se houver proporção e falso se não houver proporção. É muito simples, né? Assim, a princípio, você deve pensar assim, ai, Pro, que negócio difícil, mas não. Para ter proporção, quando eu multiplico os meios e multiplico os extremos, eles têm que ser iguais. Se forem iguais, há proporção. Bora lá ver, ó. Então, aqui eu tenho o exercício. 7 décimos é proporcional a
3/6. Vou fazer a leitura de novo. 7 décimos é proporcional a 3/6. Então, vamos multiplicar os extremos, 7 vezes 6, e vamos multiplicar também os meios, 10 vezes 3. Se quando eu multiplicar cada lado e eles forem iguais, então significa que tem proporção, então é verdadeiro. Se porventura der diferente, logo é falso, não há proporção. Perfeito? Então vamos lá. Ó, multipliquei aqui o 10 por 3, que é o meio, e o 7 por 6. 7 vezes 6 tem que ser igual a 10 vezes 3. Sendo igual, tem proporção. Quanto que é 7 vezes 6? 42. E 10 vezes 3? 30. Eles são iguais? Não, eles são diferentes. Logo, é falso. Não existe proporcionalidade, não existe uma proporção. Perfeito? Vamos para o próximo exercício. B. Será que existe proporção nesse caso? Vamos ver. 2/6 é proporcional a 24/72 avos? Vamos multiplicar. 2 vezes 72 é igual a 6 vezes 24. 2 vezes 72, 144. 6 vezes 24, 144. Logo, é verdadeiro. Tem proporção nessas duas grandezas. Perfeito? Vamos para o próximo. O C. Será que é proporcional? Bora lá. 25 vezes 85 tem que ser igual a 17 vezes 125. Olha lá, igualzinho. 17 vezes 125, 2.125. 25 vezes 85, 2.125. Logo, é verdadeiro. Então, a minha resposta é a primeira, verdadeira. E o próximo exercício? D. 4/5 e 20 18avos. Bora lá. 5 vezes 18 e 4 vezes 20. 4 vezes 20 e 5 vezes 18. Tanto faz a ordem, não tem problema. 4 vezes 20, 80. 5 vezes 18, 90. 80 é diferente de 90, não é isso? Então, é falso. Não há proporcionalidade aqui. Vamos para o próximo. Já estamos no exercício 4. Determine o valor que falta para que você tenha proporção. Observe os exemplos. Olha aqui, ó. Eu tenho 2/5, que é igual a 4 coração. Então, o que eu quero saber? Qual que é o valor que tem que estar aqui no coração para que tenha proporcionalidade? É a mesma coisa dos exercícios anteriores. O extremo vai multiplicar o extremo e o meio vai multiplicar o meio. Aí eu vou deixar o coração sozinho, porque eu tenho que descobrir qual é o valor do coração. Bora lá? Olha lá, ó. 2 vezes o coração, que são os extremos, né? 2 e o coração são os extremos. Então, vai ficar 2 vezes o coração vai ser igual a 5 vezes o 4. 2 vezes o coração é igual a 2 corações. 5 vezes 4 é igual a 20. Se 2 corações valem 20 e um coração vai valer quanto? Pega esse valor do 2 que está aqui e vou passar dividindo o 20. 20 dividido para 2 dá 10. Um coração vale 10. Então, essas razões aqui, elas vão ser proporcionais se aqui tiver um 10 no lugar do coração. Aqui eu dei um outro exemplo. Quando eu tenho a primeira fração me apresenta o extremo e não me apresenta o meio. Eu quero saber qual é o número que vai estar aqui no meio. O jeito de fazer é o mesmo.
Observem que eu sempre começo colocando o que eu quero descobrir primeiro. Então aqui, ó, o que eu quero saber não é a florzinha aqui, então eu vou começar multiplicando por ela, tá? Então eu só aponto. O 5 vai multiplicar o 28, olha a setinha aqui, ó, 5 multiplica o 28 e a florzinha vai multiplicar o 35. Então ficou, ó, 35 vezes a florzinha é igual a 5 vezes 28. 35 vezes a florzinha, 35 florzinha. 5 vezes 28, 140. Se 35 florzinhas vale 140, uma vai valer quanto? É isso que eu vou descobrir. Então, eu vou pegar esse 35 e vou passar dividindo o 140. 140 dividido para 35 deu 4. Então, uma florzinha vale 4. Então, ó, 5 quartos é proporcional a 35, 28 avos. Belezinha? Olha o terceiro exemplo aqui, ó. A Pro não deu o extremo da primeira razão, e sim somente o meio. Então, eu quero descobrir qual é o valor que vai ficar aqui, ó, no extremo, que vai dar certinho, vai dar proporcionalidade. Então, vamos lá, vamos multiplicar o Sol por 21 e o 7 por 3. As setinhas aqui indicando, ó, Sol vezes 21, o 7 por 3. O Sol vezes 21, o 7 por 3, vai dar 21 Sol, porque 21 vezes o Sol dá 21 Sol. 3 vezes 7, 21. Aqui eu tenho o valor de 21 Sol. Só que eu preciso saber o valor de 1. Então, esse 21 vai passar dividindo esse outro lado aqui, ó. Vai ficar 21 dividido por 21. Então, o valor do Sol é 1. Então, quando eu colocar 1 aqui, eu vou ter a proporcionalidade entre as razões. E a mesma coisa no exemplo 4. Onde aqui aparece uma casinha no meio aqui da segunda fração aqui, ó. Vou fazer do mesmo jeito. 2 vezes 12 e 4 vezes a casinha. Aí eu começo aqui, ó. 4 vezes a casinha é igual a 2 vezes 12. 4 casinhas é igual a 24. Só que eu quero saber o valor de uma casinha só. O 4 passa dividindo 24. 24 dividido para 4 dá 6. Então, a casinha vale 6. Então, aqui, ó, se eu for fazer a leitura, vai ficar assim: 2 quartos é proporcional a 6/12 avos. Perfeito? Agora vamos, depois que já olhamos aqui os exemplos, vamos fazer na prática ali. Exercício A fala o quê? 7/15 avos é proporcional a hashtag 60 avos? O que a gente vai fazer? Vamos multiplicar os extremos e multiplicar os meios. Então, a gente fazendo essa multiplicação, vamos achar o valor para a hashtag ser proporcional. Então, vai ficar assim: 15 vezes hashtag é igual a 7 vezes 60. 15 vezes hashtag, 15 hashtag. 7 vezes 60, 420. Esse 15 vai dividir o 420. Por quê? 420 é o valor de 15. Eu quero saber o valor de 1. Quando eu divido 420 para 15, eu vou obter o valor de 1 hashtag. Então, vai ficar assim: hashtag é igual a 420 dividido para 15. Hashtag é igual a 28. Então, se eu coloquei esse 28 ali em cima no lugar da hashtag, as razões ficarão proporcionais. Perfeito? Então, a nossa resposta é hashtag igual a 28. Preciso ver, eu quero saber qual vai ser o valor do arroba. Que valor que eu vou colocar ali e vai deixar as duas razões proporcionais, tá? Então, vamos multiplicar os extremos e os meios e ver qual será esse valor. Será que vai ser 12, 10, 16 ou 14? Bora lá. Arroba vezes 1750 é igual a 250 vezes 98.
1.750 arrobas é igual a 24.500. Mais uma vez, eu quero saber o valor de 1. Aqui eu tenho 1.750. Quando eu dividir 24.500 por 1.750, eu vou achar o valor de 1. Então, arroba é a mesma coisa que 24.500 dividido para 1.750, que vai dar 14. 14 arroba. A nossa resposta tá ali. Arroba é igual a 14. Exercício C. Vamos multiplicar lá os extremos para achar qual vai ser o valor do nosso cifrãozinho aqui. Multiplicamos os extremos e os meios. 30 vezes 46 é igual a 23 vezes o cifrão. Olhem que eu fiz de uma forma diferente esse exercício. Eu deixei o cifrão do outro lado para ver que também é possível. Não tem problema nenhum. Quanto que é? 30 vezes 46? 1.380. 23 vezes o cifrão é 23 cifrão. 23 din-dins. 23 vai passar dividindo 1.380. Porque eu quero saber o valor de 1 e não de 23. Olha como que vai ficar. 1.380 dividido para 23. Que vai dar 60. Então, o cifrão ali vale 60. Perfeito? Essa foi a devolutiva dessa nossa terceira atividade. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. E eu falo para vocês, é treino. Muito treino pra gente não esquecer, tá bom? Obrigada pela atenção e até a próxima.